Agora, neste momento, nós vamos fazer um teste para conhecer mais de nós. Quando conhecemos a nós mesmos, é bem mais fácil da gente conseguir mudar. E nós vamos fazer um teste chamado sistema representacional. Vamos conhecer qual é o nosso sistema representacional, o seu sistema representacional. Aí você vai entender por que você tem uma percepção de mundo diferente de algumas pessoas. Sabemos que cada um aprende melhor de uma forma, de acordo com um sistema representacional preponderante. Dentre eles, nós temos o auditivo, o visual, o sinestésico e o digital. Então, vamos lá ao teste. Para cada pergunta, você vai escolher duas opções. Você vai marcar aí numa folha, você coloca aí o item que para você é a resposta. Mas para cada pergunta, você marca 2 itens. Nós temos aqui a primeira pergunta. Eu tomo decisões importantes baseados em C. Intuição. Se for intuição, você toma decisões importantes baseadas em intuição, marque um X. A. O que me soa melhor. V. O que me parece melhor. D. Um estudo preciso e minucioso do assunto. Eu vou passar para a questão 2. Se você não acompanhar, você pode pausar o vídeo, responder a questão 1 e depois retornar a 2. E assim sucessivamente. Questão 2. Durante uma discussão, eu sou mais influenciado. A. Pelo tom de voz da outra pessoa. V. Se eu posso ou não ver o argumento da outra pessoa. D. Pela lógica do argumento da outra pessoa. C. Se eu entro em contato ou não com os sentimentos reais do outro. Questão 3. Eu comunico mais facilmente o que se passa comigo. V. Do modo como eu me visto e aparento. C. Pelos sentimentos que compartilho. D. Pelas palavras que escolho. A. Pelo tom da minha voz. Lembrando que para cada questão você marca 2 opções. Questão 4. É fácil para mim achar o volume e a sintonia ideal no sistema de som. D. Selecionar o ponto mais relevante relativo a um assunto interessante. C. Escolher os móveis mais confortáveis. D. Escolher as combinações de cores mais ricas e atraentes. O que é mais fácil para você? É achar o volume e as sintonias ideais no sistema de som, selecionar o ponto mais relevante relativo a um assunto interessante, escolher os móveis mais confortáveis, escolher as combinações de cores mais ricas e atraentes. Marque 2 opções. Questão 5 e a última. Percebo-me melhor se A. Estou em sintonia com os sons do ambiente. D. Sou capaz de raciocinar com fatos e dados novos. C. A roupa que estou vestindo está confortável. V. Se a aparência visual das pessoas é boa e as cores do ambiente são atraentes. Depois que você marcou as 2 opções das 5 questões, aí você vai para este quadro aqui que eu estou mostrando a vocês e vocês vão somar a quantidade de cada letra. Das 5 questões, quantas vezes você marcou? Quantas letras V você marcou? Coloque aí, multiplique por 10, aí você tem o seu resultado. Quantas letras você marcou A? Multiplique por 10, aí você tem seu resultado. Quantas letras você marcou C? Multiplique por 10 e você tem um resultado. Quantas letras D você marcou? Multiplica por 10 e você tem um resultado. Agora nós vamos avaliar o sistema representacional. Se você marcou mais a letra V,
é porque você é visual. Geralmente você pode ter empatado aí com outros sistemas representacionais. Geralmente tem pessoas que têm dois sistemas representacionais, sendo que um é mais forte, mas também há aquelas pessoas que só têm um sistema representacional. Então, se você marcou aí mais a letra V, é porque você é visual. E pessoas visuais, frequentemente, elas ficam de pé ou sentadas com a cabeça e o corpo eretos. Frequentemente, elas sentam-se inclinadas para frente e tendem a falar mais rápido e alto. Elas costumam olhar para cima e respirar com a parte superior dos pulmões. Em geral, quem é visual é mais organizado, limpo, bem vestido, valoriza as aparências, memoriza mais facilmente vendo imagens e figuras e tendem a ler, a ter dificuldade de lembrar instruções verbais, porque ela é mais no visual. Pessoas mais visuais distraem-se menos com barulho. Interessam-se em ver as ideias e propostas e como se mostram ou aparentam. Buscam profissões ou atividades onde as habilidades visuais sejam importantes. Com frequência, são pessoas que elas percebem as coisas como imagem e podem passar de um tema para outro facilmente. Se dão bem em organizar as coisas, já que visualizam o conceito geralmente rapidamente. As pessoas visuais, elas gesticulam muito enquanto falam. Geralmente elas trazem frases consigo, por exemplo, é preciso enxergar além do óbvio. O sujeito é brilhante, ele é iluminado, ele expressa através de imagens. O que eles sentem, eles falam através de imagens. Se você marcou mais D, é porque você é digital. Os digitais são pessoas que usam boa parte do seu tempo falando consigo mesmos, tendo diálogos internos. Diante de ideias, de programas, tenderão a buscar a lógica e descobrir se fazem sentido. Os digitais, geralmente também são auditivos. E os digitais são pessoas que estão se mexendo, conversando e ao mesmo tempo dialogando consigo mesmo. Tem tendência sempre à autoanálise, sempre constantemente realizam autoanálise, ponderando as consequências de cada decisão. O digital, ele sempre questiona tudo que faz. Se ele vai realizar uma ação, para ele tem que ter sentido aquela ação. Ele não vai fazer porque alguém pediu. E se ele não achar sentido nisso, ele vai ter muita dificuldade de fazer. É um verdadeiro questionador. E o auditivo. Pessoas mais auditivas, elas têm voz bem cuidada, falam com clareza, tendem a mover os olhos para os lados e respiram mais com a parte mediana dos pulmões. Conversam consigo mesmas e distrai-se facilmente com barulho, já que a audição dela é mais aguçada, né? Ela tem o foco dela é mais no ouvir, então ela se distrai mais facilmente com barulho. Algumas movem seus lábios enquanto estão pensando ou falando consigo mesmas. Tipicamente, elas repetem com facilidade o que ouvem, aprendem ouvindo e gostam de música, de conversar. Pessoas mais auditivas memorizam por etapas, por sequências. E têm facilidade de imitar sons e vozes de pessoas. Eles gostam de escutar, de contar histórias e geralmente concentram-se em uma só coisa de uma vez. E quem marcou mais a letra C é porque é sinestésico. Pessoas mais sinestésicas tendem a ser mais lentas, movendo-se e falando mais devagar, respiram usando a parte inferior dos pulmões, mexendo o abdômen, reagem bem às recompensas físicas e ao toque e, com frequência, tocam o próprio corpo das outras pessoas quando falam. Costumam ficar mais perto das pessoas que os visuais. Memorizam mais facilmente aquilo que se mexe, aquilo que faz algo, gostam de atividades que envolvem sensações, movimento, atividade física, como o esporte, gostam de sentir o mundo e as pessoas.
Percebe as coisas através do corpo e da experimentação. São muito intuitivos e valorizam principalmente o ambiente e a participação. Elas se mostram relaxadas ao falar, falam devagar e sabem como utilizar as pausas. Elas gostam de tocar e se aproximar das pessoas e gesticulam para recordar as coisas. Então é isso, você vai agora analisar, ver qual é o seu sistema representacional e você vai compreender como é que você aprende, como é que você percebe o mundo. E você vai entender um pouquinho melhor de você e poder trabalhar nesse aspecto. Até lá!